Hallo Leute, wie geht's euch? Hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente, que não é bem uma aula. Vocês veem que hoje eu não vou usar a lousa, não vou escrever nada, mas eu vou responder uma pergunta que muita gente já me fez e que na verdade é um ponto interessante a ser discutido, que é por que aprender alemão? Porque assim, convenhamos que não é uma língua tão popular no Brasil, principalmente se você compara com inglês, espanhol ou mesmo francês. Ah, e as pessoas na Alemanha costumam falar inglês, porém é uma língua muitíssimo importante. E no vídeo de hoje eu vou dar 5 razões para você aprender alemão. Então vamos lá, los geht's. A primeira delas é pro estudo. Se você está na universidade, ou se você está na graduação, se você pretende fazer um mestrado ou doutorado, a Alemanha é o lugar. Assim, sem dúvida. Ela é uma referência em praticamente todos os campos. Então, desde as ciências humanas, sociais, até as ciências exatas, a medicina. E eles têm muitas bolsas. Pela minha pouca experiência de procurar bolsa em outros países, eu posso dizer para vocês que a Alemanha é super receptiva. Eu mesmo já fui para a Alemanha com uma bolsa do DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, que é o Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão. Eu fiz o Winterkurs, eu vou deixar o link aqui na descrição desse programa específico e do DAAD. O Winterkurs ele é um programa de intercâmbio de 6 semanas em algum lugar na Alemanha, algumas cidades na Alemanha. Ele é um programa de intercâmbio com foco em língua alemã e em cultura alemã. Então você vai lá para aprender alemão e eles te dão uma bolsa ótima, assim, não cobre todos os seus luxos, se você quiser ficar com muito luxo não dá. Só que eu usei só a bolsa do dinheiro que eu levei e ainda trouxe dinheiro para casa, então assim, é o suficiente, se você não quiser ter muito luxo. E bom, eu sei que tem alguns países que oferecem sim intercâmbios para você aprender a língua deles, só que a Alemanha oferece um intercâmbio com um dinheiro muito bom, com uma experiência muito boa. Você vai no inverno, você vai no winter, então você vai ver a neve, vai pegar menos 15 graus, vai pegar tudo isso. Foi uma experiência ótima, excelente. Eu estou na graduação, eu faço relações internacionais e eu não queria perder um semestre inteiro no exterior. Então eu queria só alguma coisa curta assim, de sei lá, um mês, 2 meses. Então eu achei no Winterkurs e no DAD a opção perfeita para mim. Esse talvez seja o mais atrativo. Para você poder se inscrever nesse Winterkurs, você tem que fazer um teste de proficiência alemã. Só que o teste de proficiência não é nada parecido com o TOEFL do inglês, ou DELE do espanhol, DELF do francês. É bem mais fácil, sinceramente. Você só tem que completar as lacunas de palavras. Assim, essa é a prova. Tem lá uma palavra, aí tem metade dela faltando, você tem que completar com as letras que estão faltando. É surreal. Não tem hören, não tem parte de ouvir, não tem sprechen, você não tem que falar com ninguém. E você pode ganhar um intercâmbio para a Alemanha com tudo pago, 6 semanas. Ou em Berlim, ou em München. Tem várias cidades. Quando eu fiz, eu fui para Berlim. Então, é relativamente fácil comparado com outros lugares. A demanda não é tão grande porque não tem tanta gente assim que fala alemão. E você precisa ter no mínimo nível B1 do quadro comum de referência europeu. Então o B1 seria algo como o fim do intermediário, o comecinho do avançado aqui no Brasil. Só que para você demonstrar que você tem B1 num teste que envolve fala e audição, é mais difícil do que se você tem um teste que só envolve escrita, escrever o restinho das palavras. Então eu super recomendo para quem está aprendendo alemão, para quem. Então, inclusive eu tenho vários alunos que fazem esse teste. Todas as universidades na Alemanha hoje em dia são públicas, então você não tem que pagar mensalidade, o que você paga é uma taxa que cobre transporte, inclusive. Essa taxa já cobre transporte. E não é uma taxa assim, não é nem um pouco condizente com uma mensalidade de uma universidade europeia. É só uma taxa para você de manutenção assim e para você conseguir se transportar de graça durante o seu semestre. Então vale super a pena. É um país único assim em relação a estudo. Bom, o segundo elemento é viele Leute sprechen Deutsch.
muitas pessoas falam alemão. Bom, muita gente não sabe, mas o alemão é a língua mais falada dentro da União Europeia. Não, não é o inglês, é o alemão. Se você considera a Europa juntando com a Rússia, se você considerar a Rússia como parte da Europa, aí é a segunda língua mais falada na Europa, porque o russo é mais falado que o alemão. Mas fora a Alemanha, fala-se alemão também na Áustria, na Suíça, em Liechtenstein, que é um paísinho pequenininho, 30 mil habitantes, Luxemburgo, em partes da Bélgica. Na Itália tem uma região que é o Südtirol, que é o Tirol do Sul, que também fala alemão. Na Polônia tem algumas cidades que falam, é a língua oficial daquelas cidades, e aqui no Brasil também, algumas cidades na região sul do país. Então, esse critério numérico é bem relevante para você aprender uma língua. Então, se você já aprendeu inglês, espanhol, ou mesmo depois do inglês, eu já recomendo tentar o alemão. Inglês facilita no aprendizado do alemão, que quem aprende alemão vê que tem algumas similaridades, assim, bem marcantes. É claro que você falar inglês não é totalmente determinante para você falar alemão. Você pode aprender alemão, inclusive, antes do inglês. Então, tem muita gente que fala alemão. Você não vai ser uma língua que você vai aprender para não ser útil de jeito nenhum. Se você for na Europa, na União Europeia, vai ser a língua mais falada. Você pode treinar com pessoas aqui do sul do Brasil, por exemplo. Então, é um elemento bem definitivo para você aprender a língua. Terceiro motivo, carreira profissional. Bom, gente, de acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, 10% do PIB industrial do Brasil tem origem em capital alemão. Então, tem várias multinacionais alemãs no Brasil. Acho que todo mundo conhece algumas delas. Por exemplo, a Bayer, a Volkswagen, a Adidas. Tem a Deutsche Welle, por exemplo, que é um canal de televisão, de notícias. Então é um belo diferencial, principalmente se você vai querer trabalhar em alguma dessas empresas, falar alemão. Você tem chance, por exemplo, de ser transferido para a matriz na Alemanha ou em qualquer outra empresa, qualquer outro ramo profissional que você quiser, você vai ter vantagem falando alemão. Justamente porque não tem tanta gente no Brasil. Aliás, tem pouca gente no Brasil que fala alemão. Você vai ter um belo diferencial. O inglês todo mundo fala hoje em dia. Quarto motivo. Eine neue Logik lernen. Aprender uma nova lógica. O que eu quero dizer com isso? Alemão não é uma língua românica. Então, a lógica de construção das frases em alemão é bem diferente das frases do espanhol, do italiano, do francês, que são essas línguas que as pessoas costumam aprender aqui no Brasil. Então, isso é bom para o seu cérebro. Isso facilita no aprendizado de outras línguas, como, por exemplo, holandês, sueco, norueguês, dinamarquês, porque essas línguas todas têm uma origem comum com o alemão. Inclusive o inglês tem também, só que o inglês se debandiou. Ele não parece muito alemão porque ele teve muita influência do francês. Mas, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se você começa a falar muito alemão, você vai começar a falar português mais ou menos assim. Eu gostaria, por favor, com o meu chefe falar. Eu gostaria, por favor, com o meu chefe falar. Porque em alemão se diz Ich möchte bitte mit meinem Chef sprechen. Möchte e sprechen estão em posições bem diferentes na frase. Então, gostaria e falar sempre ficam isolados. Além desses verbos que se separam, então tem um aqui no começo da frase e outro no final, tem alguns verbos que você corta no meio. Exemplo, em alemão a gente chama isso de trennbare Verben. Quem estuda alemão sabe do que eu estou falando. Eu tenho o verbo, por exemplo, aufräumen, que está escrito aí na tela. Aufräumen. Esse verbo significa arrumar. Arrumar a casa, por exemplo. Só que se eu coloco ele na frase, ele vai virar räumen e auf. Por exemplo, Ich räume jeden Tag meine neue Wohnung auf. Eu arrumo todo dia o meu novo apartamento. Então é como se eu pegasse o verbo arrumar e eu separasse. Aí eu diria assim: eu rumo meu novo apartamento todo dia. Além desses verbos que se separam, outra coisa muito interessante no alemão são os gêneros dos substantivos.
Então, quem aprende alemão geralmente já, já fala inglês, já teve algum contato com espanhol, talvez francês, mas aí sempre, inglês não tem gênero, eu uso the para tudo, eu digo, por exemplo, the boy, the girl, enfim, se é masculino ou se é feminino, em português eu digo o menino, a menina. Em inglês não, é tudo the. The é o, a, os, as. Aí em espanhol eu tenho ele e lá, então ele chico, ela chica e alguma coisa assim. Um feminino e um masculino. Em francês é a mesma coisa, eu tenho le e la, então le garçon, la fille, o menino, a menina. Só que em alemão eu tenho feminino, eu tenho masculino e eu tenho uma terceira coisa ali que é o neutro. Então tem algumas palavras que não são nem femininas nem masculinas, são neutras. Então, por exemplo, eu tenho der Junge, que é o menino. Eu tenho die Frau, que é a mulher. Mas eu tenho das Mädchen, que é a menina. Der Junge, der é o menino. Die Frau, die é a, então a mulher. Só que das Mädchen, que é menina, garota, é neutro. Então, esse das não é nem der nem die, não é feminino nem masculino. Pra quem já assistiu o comercial da Volkswagen, às vezes eles falam lá no finalzinho, Volkswagen, das Auto, das Auto. Auto é carro em alemão. Então, das é esse artigo definido neutro. Então não é nem o carro nem a carro, é aquilo, aquela coisa, carro, não é nem masculino nem feminino, é neutro. E aí quando eles vão se referir às pessoas, por exemplo, em português é uma língua machista, por assim dizer, né? Porque as pessoas falam, por exemplo, a todos os alunos, aluna, né? As pessoas falam, por exemplo, a todos os alunos eu desejo um bom fim de semana. Só que em alemão é mais. Quase todo mundo não fala a todos os alunos, eles não usam a forma masculina, eles falam a todos os alunos e a todas as alunas um bom fim de semana. E é assim mesmo, já está enraizado. Quando você vai escrever alguma coisa, você bota a forma masculina e feminina. Eu fiquei muito impressionado, por exemplo, quando eu estava lá, porque o Hausmeister, que é tipo. Ai, como é que fala isso em português? Ai, caramba. É o. É o. Zelador? Tá uma coisa assim. É o zelador do prédio, sabe? Alguma coisa assim. Ele é o zelador do prédio e aí ele foi colar um aviso na porta do prédio onde eu tava e ele não colocou caros moradores. Ele colocou caras moradoras e caros moradores. Tanto feminino quanto masculino. Então tem essa coisa de gênero que é bem diferente assim de outras línguas e é muito interessante. É uma nova lógica. Então é muito interessante, como um exercício mental mesmo, você começar a pensar de um jeito diferente, você começar a ver as coisas, essas estruturas verbais de um modo diferente e, além disso, ter uma vantagem nesse aprendizado de outros idiomas que eu mencionei para vocês. E quinto e último motivo, Leute beeindrucken. Impressionar as pessoas, porque, né, gente, quando eu comecei a aprender alemão, eu achava muito massa você falar para os outros que você fala alemão. Então, é muito legal. E parabéns, se você tem motivação, se você tá aprendendo o idioma, você é muito foda. Porque é uma língua difícil comparada com as outras, mas muito, 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 muito gostosa de aprender. Então, você vai poder falar para todo, você vai poder pronunciar aquelas palavras monstruosas do alemão para todos os seus amigos. Então, você vai falar, por exemplo, Donau, Dampf, Schiff, Fahrtsgesellschaftskapitän. Você vai poder pronunciar palavras desse tamanho e você vai saber o que, que é. Isso, por exemplo, é o capitão da Sociedade de Navegação a Vapor do Rio Danúbio. Ou, logo nas primeiras aulas de alemão, você vai poder pronunciar os números e todas as línguas os números são meio chatos. Okay? Mas em alemão não, você junta todos. Então logo nas primeiras aulas você já vai poder escrever suas próprias palavras monstro. Então, sei lá, 999 em alemão é 999, mas tudo junto. E não é difícil aprender isso. Pode parecer, mas não é.
Os alunos do básico 1, nas 3 primeiras aulas, já aprendem a escrever números assim. Então, na roda de amigos, por exemplo, vai ter um que fala francês, vai ter um que fala espanhol, vai ter um que fala italiano, mas você vai falar alemão. Então, gente, eu acho que é muito, 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 muito legal, não só para impressionar as pessoas, mas para impressionar você mesmo. Então, é legal você pôr esses challenges, esses desafios e você ir cumprindo. Ah, é isso, galera. Esses são os 5 motivos básicos porque eu acho que as pessoas deveriam dedicar o tempo delas para aprender alemão. Se você tem alguma outra sugestão, se você tem algum outro motivo que eu não mencionei aqui, escreva nos comentários, me conta a sua experiência com o aprendizado no alemão. E até a próxima vez. Auf Wiedersehen. Tschüss.